Então aqui, hoje eu vou ler, nosso estudo hoje está em Êxodo, no capítulo 2, vou ler aqui do versículo 3 para frente. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés. Disse, porque das águas o tenho tirado. Então aqui a gente vê o que é uma pessoa que está ali alinhada, conectada com Deus, né? Porque aqui Joquebede, a mãe de Moisés, ela precisou ser corajosa, né? Primeiro que ela escondeu o filho dela 3 meses, né? Porque o filho dela nasceu numa época em que todos os meninos eram mortos, né? Ela conseguiu esconder o filho dela por 3 meses, né? A mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando ele nasceu, aconteceu com Jesus. Bem na época que Jesus nasceu, teve também essa situação aqui de mandarem matar todos os meninos, né? Naquela época foi o faraó, naquela época que Jesus nasceu, foi o governante daquela época, né? Que mandou matar todos os meninos, né? E ali onde Maria e José tiveram que fugir para o contrário, né? Então, assim, as pessoas que iam matar estavam de um lado, eles foram para o outro lado, né? Onde, conforme a direção de Deus, né? E aqui, eu acredito que Joquebede, tudo que ela fez foi na direção de Deus. Porque aqui, como nenhum de nós vem para a terra sem que seja na permissão de Deus, no querer de Deus, a palavra de Deus fala que quando a gente ainda está no ventre da nossa mãe, somos ainda um embrião, o Senhor já está lá escrevendo nosso nome, né, no livro da vida. Então aqui, com certeza, o próprio Deus, do jeito que livrou Jesus, né, e fez a mesma coisa aqui com Moisés, né, deu a direção para Joquebede. Então aquela mulher, depois dos 3 meses, ela não tinha mais o que fazer para esconder Moisés. E aí ela teve essa direção aqui de Deus, essa fé, né, em Deus, de que Deus ia proteger o filhinho dela. E aqui quando fala que ela fez uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E fala que a irmã de Moisés ficou de longe observando, né, onde aquela arca ia parar, né? E a filha de Faraó, que desceu ali para se lavar, né, devia ser um costume dela ali de fazer isso, né, naqueles horários, não sei. Ela viu e aí já foram lá as donzelas que estavam com ela e pegou o cestinho e trouxe para ela. Fala que quando ela abriu e viu ali a criança chorando, ela se moveu de compaixão, né? E a menina, né, a irmã de Moisés, ela muito esperta também, na direção de Deus, eu creio, ela já se aproximou ali e já falou: olha, se você quiser, eu posso chamar
uma das amas das hebreias para criar ele para você. E ela disse, quero sim. Então ali, né, tudo ali na direção de Deus, todo mundo ali fazendo a vontade de Deus, né? Mas aqui exigiu fé de Joquebede e a fé da irmã de Moisés, né? E Deus aqui trabalhou no coração da filha de Faraó, né? Então aqui, e o que eu quero chamar a atenção nesse estudo é que Joquebede foi cuidar daquele filho, né? O próprio filho, e ainda recebeu um salário para cuidar do próprio filho, né? Então isso realmente é algo extraordinário, né? Ela, pela misericórdia de Deus ali, conseguiu salvar o filho, né? Precisou ter fé para fazer o que ela fez, muita fé, e ainda recebeu um salário para cuidar do próprio filho, né? Uma mulher que era escrava, né? Então aqui a gente vê o amor de Deus, o cuidado de Deus, né? Por essa família, né? E muitas das vezes acontecem coisas que a gente não tem o entendimento. E se ficarmos procurando entender as coisas pela nossa lógica humana, nos perdemos. Como diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 25, diz: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus é assim, né? A nossa sabedoria, a nossa lógica humana, ela não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, com a lógica de Deus. A palavra de Deus fala que os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são totalmente diferentes do nosso. São mais altos, são retos, são melhores, né? Então, assim, por mais inteligente que uma pessoa seja, ela não se iguala a isso aqui, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aqui também em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, fala: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio e onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, isso aqui é Deus, né? E foi aqui o que aconteceu. Joquebede, por fé na direção de Deus. Porque quando temos fé, Deus nos dirige. Fala que Ele ordena os nossos passos, né? Então, assim, essa mulher, ela realmente tinha uma fé extraordinária. E essa fé, Deus ordenou ali os passos dela e dirigiu. E ela pôde salvar o filho dela, assim como José e Maria, naquele tempo que Jesus nasceu, tiveram que se retirar da onde eles estavam e ir para um outro lugar, conforme a direção do anjo, para salvar Jesus, porque havia um propósito maior. O Filho de Deus veio à Terra para salvar a humanidade inteira, né?
Então, do mesmo jeito que Jesus ali, Deus usou a vida de José e de Maria para fazer isso, aqui Deus fez essa situação aqui. Deus deu sabedoria, deu inteligência, dirigiu os passos de Joquebede e usou a filha do faraó. E aquele menino foi criado no lugar onde foi feito aquele decreto para matar todos aqueles meninos, né? E ele foi ali criado como um príncipe.